Gente, assim, foi uma coisa sensacional. Por quê? Porque desde o início da pandemia, todos os dias eram diversos socos no estômago. Era só isso que a gente tinha. Só notícias muito ruins. E eu digo para vocês, 2020 não foi o pior. 2021 foi pior. Porque quando teve aquele aumento, número absurdo nas UTIs, nos hospitais, aquilo foi início de 2021. E foi muito pior do que em 2020, mesmo com todo o medo que a gente tinha, ainda sem saber o que era essa doença, ainda sem notícia alguma, né, das vacinas. Então, 2021 foi muito pesado. Então, a gente veio, assim, bota aí 2 anos praticamente, né, 1 ano e meio, só de notícia muito ruim. Era morte, era o aumento da Covid aqui, era o aumento da Covid lá, a gente não sabia, aí vem um tipo diferente da doença. Enfim, a gente vivia o dia, né? Todos os dias. E aí, quando teve o anúncio das vacinas, de tarde, a gente estava na redação, assim, e a minha chefe, minha editora-chefe, até, é a chefe de reportagem, na verdade, ela me falou: Nath, tu fique de olho, porque tu que vai fazer esse ao vivo. Nossa, cheguei a ficar emocionada, sabe? Porque foi realmente um alívio poder dar uma notícia boa, finalmente, sobre a Covid, né? E sobre a vacina. Até falei isso no ao vivo no início, né? Que foi uma alegria poder dar essa informação, que era o início do calendário, né? Início do calendário vacinal aqui no Rio Grande do Sul. Então, foi muito interessante. E fazer parte dessa cobertura foi uma cobertura histórica, né? Também é uma coisa que vai ficar para sempre na minha história, né? E eu me lembro que eu trabalhava na época, teve um período que eu trabalhei à noite, né, nessa época. Porque eu cheguei em 2019 e aí eu fiquei 1 ano trabalhando das 4 à meia-noite, e aí quando começou a Covid eu passei para de manhã, inclusive. Só que aí, em função de rodízios, né, pessoas idosas afastadas, mais velhas, tinha muita gente que queria ficar em casa, assim, com medo, e não tiro a razão, né? Cada um com seus medos, enfim, sua família, filhos. E muita gente ficou em home office desde o início. Eu fui uma das que fui por último, porque eu não queria de jeito nenhum. A irresponsável, né? A pessoa, eu queria estar vivendo aquilo, a notícia era aquilo. Sim. Eu queria estar na rua, vivenciando. Então, uma hora que a minha chefe falou: tu precisa ir para casa. Então, eu fiquei, acho que nesse tempo todo, só uns 3 meses em casa, assim, em momentos diferentes, né? Foi bom, no fim das contas. Acho que eu tava precisando, sabe, dar uma descansada. Foi bom para minha saúde mental, inclusive, também, sabe? Foi bem importante, assim. Mas fazer parte desse período, então, de noite, principalmente, acho que foi alguns meses eu fiquei de noite e eu entrava ao vivo na Globo News todos os dias, falando sobre o boletim diário da Covid. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu ganhei, esse tipo de coisa que a gente guarda pro resto da vida. Peraí. Não, e a Globo News, quando começou a função da pandemia mesmo, a gente não tinha estrutura aqui em casa para ela entrar ao vivo. Então eu ajudava ela a segurar a ring light, eu tive que comprar em Canoas, peguei o carro, fui lá, comprei. Não tinha mais ring light. Eu segurava as coisas para ela aqui no cenário, a gente improvisava aqui, porque não tinha estrutura ainda, né? Olha que legal. Não vai dar para ver, eu acho. Mas, enfim. Jornalismo. Eu vou ler para vocês. Jornalismo, atividade que investiga os fatos e os transforma em algo que é direito de todos, informação. E aqui embaixo diz: cobertura histórica, pandemia, coronavírus 2020, Globo News. E tá na minha parede aqui. Que massa. Muito legal, né? Isso aqui é o reconhecimento, assim, né? Bem bacana. E não foram todos que ganharam. Porque a gente entrava ao vivo todos os dias à noite, por meses. Então, foi mais quem participou aí desse rodízio, né? Então, foi muito legal quando chegou. Nossa,